Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, meu amigo torcedor do Clube do Remo, para você também, amigo torcedor de outros clubes, né? Sejam muito bem-vindos aqui na Esportes, melhor canal aqui da casa de vocês. Esse vídeo aqui, pessoal, a gente vai falar sobre os números positivos do Clube do Remo, né? Muita gente, e aí, inclusive eu, claro, me incluo no meio disso. Nós criticamos muito o time do Remo, né? Mas o Remo também tem números positivos e a gente vai falar bastante aqui sobre isso aqui nesse vídeo. Antes eu peço para você, né? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Quando chegarmos aí a 10 mil inscritos, duas camisas para vocês, tá bom? Se inscreve aí, você que é novo, você que é velho, deixa aquele seu like aí, fortalece demais o nosso trabalho, tá? Compartilhe nossos vídeos também, é muito importante pra gente. Se você quer ganhar um dinheirinho extra aí, fazer uma rendinha extra, primeiro comentário fixado vai ficar o link aí da Bet Nacional, essa parceira aqui no canal, tá? Depósito e saque, todos via Pix, aquela comodidade que você só encontra na Bet Nacional. Você pode apostar aí nos campeonatos que estão acontecendo no momento, você pode também apostar no futebol virtual, pode apostar aí no basquete, no vôlei, várias outras modalidades que você pode apostar aí. Clica aí, primeiro comentário fixado, Bet Nacional, e comece aí a ganhar um dinheirinho extra também, né? Venha profetizar com a gente aí. Bom, vamos lá, né? Solta a vinheta aí, editor. Cuidado, meu bem, cuidado, que o leão vai te pular. Cuidado, meu bem, cuidado, que o leão vai te pular. O leão está faminto, ele pode te pegar. O leão está faminto, ele pode te pegar. Vamos lá, meus amigos, porque muita gente fala, o Remo é um time ruim, é um time que não tem coisas boas pra você tirar, e isso tudo, né, isso e aquilo. Mas eu dei uma analisada, dei uma pesquisada e nós temos alguns números sim positivos do Clube do Remo, tá bom? Números que a gente pode levar em consideração e vou falar um pouco sobre eles aqui para vocês. Mas é importante a gente lembrar também que se você for analisar esses números, eles podem a qualquer momento deixar de existir porque o Remo está com um time muito aquém daquilo que a gente espera. Mas eu vou trazer aqui para vocês, né, alguns detalhes interessantes sobre, né, alguns números bem positivos que o Remo tem. Por exemplo, você lembra qual foi a última derrota do Remo no Campeonato Paraense? No Campeonato Paraense, tá? Depois eu vou te fazer uma outra pergunta. Você lembra qual foi a última derrota do Remo no Campeonato Paraense? Foi ano passado, Wayne? Não, o Remo terminou o campeonato invicto. A última derrota do Remo aconteceu no dia 6/9/2020. 1-0, gol do Shoa, que ainda jogava no Paysandu, né? Na segunda final aí, aquele jogo que o Fredson entregou, foi expulso e o Paysandu foi campeão, né? Ali o Remo dava início de uma escrita que eu acho que é muito difícil de um outro clube conseguir isso. O Remo passou uma temporada inteira, né, no Campeonato Paraense sem perder. Lembrando que o Remo foi eliminado pela Tuna com 2 resultados iguais nos pênaltis. E aí, esse ano se reinicia o Remo com um time muito aquém daquilo que a gente espera, mas o Remo até então não perdeu no campeonato. De lá para cá nós tivemos o campeonato de 2021 e agora o campeonato de 2022. E o Remo tem números aí muito surpreendentes, né? O Remo fez aí, se você contar de fato os jogos, né? O Remo em 2021 fez 8 jogos na fase inicial, depois na fase ali, né, final, fez 2 jogos contra o Águia e mais 2 contra a Tuna. Então dá um total aí de 12 jogos. E você soma com os 8 jogos jogados do Clube do Remo, são, né, 20 partidas do Clube do Remo sem derrota, tá? No Campeonato Paraense. É muita coisa, pessoal. Não é pouca coisa, não, é muita coisa. E você lembra qual foi a última derrota do Clube do Remo? A última derrota do Remo, tá? Em jogos oficiais, você lembra qual foi a última derrota do Remo? Foi há 15 jogos atrás. A gente cobra, é óbvio que a gente cobra um time melhor do Remo, eu cobro aqui, não tô sendo incoerente nas minhas cobranças. O Remo joga um futebol muito feio, um futebol que não consegue construir, que não consegue, né, melhora dentro de campo, não consegue entusiasmar seu torcedor. A gente vem falando isso há um bom tempo aqui, mas os números do Remo são muito positivos. A última derrota do Remo aconteceu, pessoal, pro Goiás, tá? Isso, né, se você for lembrar aí no Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Remo, né, infelizmente foi rebaixado ali aquele 1-0 gol do Aleph Manga. Eu vou só confirmar aqui para vocês
tá, a data de fato desse jogo, né? Porque a gente tem que dar aqui para vocês o dia, né? A última derrota do Remo, o Remo foi derrotado, né, no dia 15 de novembro de 2021. No dia da proclamação da República, 15 de novembro. Uma derrota de 1-0 pro Goiás, gol do Aleph Manga em Belém, tá? De lá pra cá, o Remo tem 15 partidas sem perder. Eu vou te dizer pra vocês aqui as partidas que o Remo jogou depois dessa partida contra o Goiás. Foi um empate de 2-2 com o Vasco, ainda, né, pela série B. Depois o Remo meteu 3-0 no Manaus. Empatou com Confiança em 0-0, aquele empate que rebaixou o Remo. Depois enfrentou o Paysandu em 2 jogos. O primeiro empatou em 2-2 e o segundo, né, o Remo aí venceu o Paysandu por 2-0. Depois enfrentou o Vila Nova em 2 jogos, 0-0, em que o Remo foi campeão dos pênaltis 4-2. Aí começaram, né, os jogos do Campeonato Paraense. Amazônia Independente, Remo 1-0. Paragominas 0-0. Itupiranga, Remo 3-0. Até então a melhor vitória do Remo, né, em termos de saldo de gols e também de partida jogada, né? Depois o Remo venceu o Tapajós por 2-1, que fez um belo primeiro tempo. Depois jogou um segundo tempo muito ruim. Aí o Remo agora tem a série de empate do Remo, de 4 empates do Remo, né? O Remo empatou com a Tuna em 0-0, com o Bragantino em 1-1, com o Paysandu em 1-1 e com o Águia de Marabá em 1-1. Então são 3 empates seguidos de 1-1 e 4 empates seguidos. E o que a gente cobra bastante é o desempenho, porque esses empates aqui, só o jogo com o Paysandu em que o Remo merecia a vitória, porque fez 1-0 no final do jogo e mesmo assim não conseguiu segurar. Os outros jogos o Remo jogou muito mal, né? Eu posso até falar aqui contra a Tuna que o Remo também teve um domínio ali das ações, mas não conseguia criar chances claras de gol, e o goleiro da Tuna também estava nas poucas chances que o Remo criou, o goleiro da Tuna foi buscar também, né? Mas contra o Águia, por exemplo, que o Remo fez 1-0 e segurou, né, o placar, e aí o Águia num único ataque conseguiu empatar o jogo e aí segurar, porque o Remo é assim, o Remo toma um gol, parece que o time não consegue se reencontrar de novo. Então é essa cobrança do torcedor. Não existe esse papo de que, não, o Remo, o torcedor do Remo cobra muito. Tu tá dizendo aí, Wayne, que o Remo tá invicto, tal, mas é uma invencibilidade em que, é claro, tem que ser levado em consideração, tem que ser levada a sério também. Mas, se continuar do jeito que tá, o Remo vai perder essa invencibilidade logo. Porque o time não consegue convencer dentro de campo e muito menos seu torcedor. Antes da gente terminar, né, só para relembrar vocês também, um detalhe bem interessante. O Remo não perde pro Paysandu há 8 jogos. A última derrota do Remo pro Paysandu foi justamente essa aí que eu citei para vocês, esse 1-0 gol do Shoa. Tá? O Remo não perde pro Paysandu há quase 2 anos. Né? E são 8 jogos aí sem ser derrotado, sem sentir o gosto amargo da derrota contra o Paysandu. É um outro número bem interessante do Remo. Então o Remo tem números sim positivos. São números positivos em que a gente pode também até se abraçar aí bastante sobre isso. Quero aqui que você deixe sua opinião, né? O que você acha aí desses números do Remo? Se você acha que o Remo pode estender um pouco mais a sua invencibilidade, eu acho que sim. Eu acho que dá para se estender um pouco mais a invencibilidade, mas tem que melhorar muito dentro de campo, né? Deixa aqui seu comentário, quero muito saber a opinião de vocês. Então é isso. Até a próxima. Fui!